Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está aí assistindo o vídeo com a gente, né? Aqui quem fala é o professor Bruno Alves, da disciplina Fundamentos da Administração. Então, hoje vamos dar sequência às nossas aulas, né? Aula sobre Fordismo, aula 4, continuação, né, da aula 2, na verdade, que a 3 foi uma pausa na história da administração, como vínhamos nos falando, né? Então, dessa vez, estamos aqui, né, modo virtual, modo EAD. Já temos, né, nossa plataforma EAD na faculdade, mas não estamos acostumados, habituados, né, a trabalhar com vídeos, né? Trabalhamos mais com multimídia, outros tipos de arquivo, né? Textos, áudios, né? Vídeos de YouTube gravados, não com o professor, enfim, né? Essa é uma medida de prevenção, né? A pandemia do Covid-19, então é a forma de nós estarmos, né, atuando, né, ajudando a combater esse vírus, né, minimizando, né, ao máximo o nosso convívio social. Então, nossas aulas de quarta-feira, né, infelizmente, estão momentaneamente alteradas, né, nossa modalidade de ensino através da nossa modalidade de EAD, mas não por isso teremos uma aula bastante, né, gostosa, prazerosa, como nós temos já nas nossas noites de quarta-feira. Só não vamos ter esse convívio aí que nós estamos bem habituados, tá? Então, uma coisa importante que eu gostaria de vocês, tá, ajudar com feedback sobre essa aula, pode ser via e-mail, tá? Enviar o que tá legal, o que a gente pode melhorar, tá? Sugestões e elogios, né? Isso aqui tá legal, ou isso aqui não tá, pode ser assim, ou tem outra ideia pra gente adicionar. Então, por gentileza, eu gostaria sim que vocês colaborassem com esse feedback para a gente estar cada vez melhorando, né, nossas aulas, que não se sabe até quando nós teremos essas aulas EAD, tá ok? Então, vamos dar o início, tá? A nossa aula. Fundamentos da Administração, Fordismo. Nós havíamos já tido a última aula sobre planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Falamos de missão, visão e valores, né, das empresas. Demos um salto aí um pouquinho na história da administração, mas nós começamos falando de Taylorismo, né, falamos de administração clássica, Fayol, né, falamos de administração científica na primeira aula, Taylorismo, e agora voltamos a falar um pouquinho, né, de história da administração, dessa vez com Ford, tá? Vamos falar de Fordismo, que veio um pouquinho depois dessas duas ciências que a gente já aprendeu, tá ok? Então, uma frase clássica de Henry Ford para a gente começar. Se eu perguntasse a meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. Horas, né? Vocês vão se recordar, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós falamos de habilidades do administrador, né? Então tinha habilidade humana, habilidade técnica e habilidade conceitual. A habilidade conceitual era habilidade criativa, capacidade criativa do administrador, pensar fora da casinha, da caixinha, né? Então, aqui nós vemos um exemplo clássico de Henry Ford pensando fora da casinha, da caixinha. Se eu perguntasse a meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. O que o cliente esperava na época? Um cavalo mais rápido. Então, se ele fosse ouvir os clientes, ele pode até parecer arrogante na época, mas falou, eu não dou valor à opinião dos meus clientes. Porque se eu fosse ouvir, buscar a opinião dos clientes, né, da época, das pessoas, o que elas esperavam do meio de transporte, elas responderiam cavalo mais rápido. Tá? Então, lógico, ele não estava errado e a gente também não está errado de dizer hoje que o cliente, né, boa parte das vezes tem razão, temos atendimento pós-venda, um tratamento especial para o cliente, porque sim, ele merece, tá? Mas na época ele pensou assim, falou, ninguém nunca pensou nisso, então eu sou um criador, tenho uma habilidade criativa sensacional, conceitual, e vou colocar em prática isso, tá? Então foi por isso que ele disse essa frase. Mais uma frase clássica de Ford, né? O cliente pode ter o carro da cor que quiser, portanto que seja preto. Ué, o que ele quer dizer com isso? Então não é da cor que quiser. Não, claro que não. Preto. Por que preto? Preto era a cor mais barata que ele tinha e era a que secava mais rápido. Dessa forma, ele produziria um carro mais rápido, em menor tempo, com menor custo. Agora vocês estão se lembrando de alguém. Mais produtividade, menos tempo, menos desperdício. Maior produção, menos tempo. Algum cidadão que nós falamos em alguma aula. Eu acho que é, né? Tentem lembrar aí, tá? Mas aqui nós já entramos em menos custo, tá? Outra questão
que Ford foi fenomenal, que ele causou até uma mudança social na época. Ele também visava a redução de custo e, né, a produção em massa, tá? Então, por que o carro era preto? Porque com a cor preta a tinta secava mais rápido, eu conseguiria produzir bem mais, pagaria menos, porque a tinta preta também era mais barata, ok? Esse foi Ford, né? Nascido em 1863, faleceu em 1947, tá? Um pouquinho da história dele, né? Mecânico das máquinas da fazenda do seu pai. O hobby dele era desmontar relógios várias vezes, tá? Então, hoje você tem aquele primo, aquele sobrinho fedelho que vive quebrando as coisas e não arruma nada. Ford era assim, porém ele arrumava, né? Então, ele desenvolveu muito rápido essa parte de criação, construção, habilidade de conseguir construir, né, as coisas. Quebrava e construía para entender o funcionamento daquele relógio, aonde ia cada peça, o que cada peça fazia, tá? Então, foi aí que ele estimulou, né, desenvolveu bem esse lado dele. Então, em seguida surgiu o interesse por máquinas a vapor, foi aprendiz de mecânico em Detroit e logo se transformou em engenheiro maquinista na empresa de Thomas Edison. Esse mesmo, aquele lá, o Thomas Edison famoso. Então, mais uma vez, né, o que nós sempre dizemos? Quem resolvia os problemas da administração se não existia administração? Muito menos administradores? Os engenheiros. Então, tá aí mais um exemplo, tá? Engenheiro maquinista ajudando na administração. Então, outros feitos dele, criação de um motor a vapor com 16 anos, tá? Então, uma criação sensacional. Eu, com 16 anos, só criava problema. Acho que vocês também, né? Ele já com 16 anos criava a máquina a vapor. Criou um quadriciclo movido a gasolina com um motor movido a combustão, né? Logo jovem também. Então, isso aí foi um passo já, a criação do primeiro veículo, do primeiro carro, né? Automotor. Já veio um quadriciclo movido a gasolina por combustão, né? Foi um grande passo. E, finalmente, em 1903, fundou a Ford. A Ford, essa mesmo que vocês conhecem, tá? Dos veículos, hoje tem o Ford Ka, né? Esses carros que nós conhecemos hoje, lá atrás era Ford, tinha o Ford T, foi o primeiro carro mais vendido da época, né? Tem até um vídeo que pode ser que eu poste para vocês verem como era a produção desse carro. As características, né? Principais características de Ford foi ser revolucionário. Então, suas fábricas eram totalmente verticalizadas. Possuía desde a fábrica de vidros, plantação de seringueiras, siderúrgicas. Tudo era fabricado em seus domínios. Banco, buzina, pneus, etc. Tá? Então, ele era muito centralizador na parte administrativa. Ele gostava de ter tudo nos seus domínios, tudo que fazia parte do carro, que fazia parte do seu produto. Tá? Então, o vidro, ele produzia o vidro. A borracha, ele produzia a borracha. Tentava ter o domínio do processo do início ao fim, porque ali ele teria maior controle e também ele acreditava que iria reduzir o seu custo final. Seus objetivos eram deixar o carro cada vez mais barato, tá? Então, lá na frente nós vamos descobrir que existia o outro movimento, que foi o toyotismo, que era totalmente oposto, tá? Toyotismo visava terceirização. Então, só montava ali nos seus domínios, né, os Toyotas, enquanto a Ford produzia tudo nos seus domínios, né, que é a verticalização da produção. E o método de produção exigia altos investimentos em máquinas e instalações, permitindo que a Ford produzisse mais de 2 milhões de carros por ano. Vamos imaginar, 1913, 15, 16, né, limitação tecnológica, limitação maquinária. Já conseguia uma produção em altíssima escala, muitos veículos sendo produzidos por ano. Né? Então, a gente já vê que realmente era produção em larga escala. Tá? Ah, vai produzir para quem vai vender? Não interessa. Tá? Aí vem o just in case. Né? No toyotismo também, comparando, teremos o just in time, produzir somente o que for necessário. O que você vende, você produz. Tá? Então, o que você vende, você produz, você encaixa eles produzindo exatamente aquelas peças, comprando as peças ou fazendo as peças que você precisa para aquela venda. Aqui estamos falando de just in case. Produz, depois você vende. Acumula estoque de Fords lá que a gente vai vender, porque nosso carro é barato. E nossos colaboradores também compram Ford. Eles ganham bem, tem descanso no fim de semana, o carro é barato. Então, eles também têm condição de realizar esse sonho. Então, foi uma fase de realização de sonhos, né, por preços baratos por parte de Ford. Então, outra característica que visava menos tempo e menor custo, tá?
de Ford foi a esteira. Isso, não a esteira ergométrica das academias, a esteira de linha de produção que traz matéria-prima até o operário. Tá? Então, muitas vezes, antigamente, nós tínhamos operários se mexendo para ir buscar a matéria-prima, a sacada de Ford para diminuir o tempo de produção, né? Minimizar o tempo de produção, minimizar desperdícios por parte do operário, tempo é dinheiro, era trazer o item até ele. Então, ele trazia através das esteiras. Então, isso foi uma grande sacada de Fordismo, tá? As esteiras na linha de produção facilitando a produção em massa. E também ele foi um grande, genial inventor. Tudo que ele... Por exemplo, o cara criou o carro, então ele criou também a buzina, criou a seta, banco, criou coisa pra caramba. Então ele tem 161 patentes nos Estados Unidos, tá? Então ele foi muito rico na época, né? Ele era dono único e criou coisas demais. 161 patentes. Então ele era um grande criador, ele era um gênio, né? Então todas as patentes aí acabaram ficando para ele. Então, como característica, né? Ele era um inventor, tinha uma habilidade conceitual absurda, bastante criativo, né? Ele foi empresário que visava a montagem em série, tá? Então as esteiras auxiliaram demais essa montagem em série, otimizando, melhorando, acelerando o processo da linha de produção, que a esteira ditava o ritmo da produção. Então vamos produzir bastante, né, no maior tempo possível que nós temos disponível, mas cada carro cada vez mais rápido sendo produzido e larga estoque, produz em massa lá, que a gente vai conseguir vender, não tem problema. Bom? Então, gente, nessa aula de hoje eu busquei reduzir a nossa aula, tá, para ser nossa primeira aula, para sentir como vai ser essa modalidade. Então eu dividi nossa aula na metade, espero que tenha ficado compreensível para vocês, tá? Então, novamente, eu peço para vocês entrarem em contato comigo para dar feedback sobre a aula, para a gente conseguir melhorar, né? Os pontos que a gente pode melhorar. E para a próxima aula a gente vai dar continuidade, então, no Fordismo, essa outra metade, tá? Então, eu deixei para vocês aí um slide com a pergunta: qual a relação entre Taylor e Ford? E também qual a principal criação do Fordismo? Tá? Então, vocês podem anotar isso aí, pode ficar no caderno de vocês para material de estudo. Tá? E se houver dúvida ou se quiser conferir, eu também estou postando na plataforma as respostas. Tá? Então você pode ir lá comparar com a resposta de vocês. Achou legal? Beleza? Joinha. Tá? Achou alguma dúvida? Ficou difícil? Manda e-mail para o professor. Tá? Pode também mandar o chat, né, ou o fórum, que todas as quartas-feiras, horário de aula, estarei online na plataforma Moodle, no chat ou no fórum, mas também estarei respondendo e-mail. Tá? Então, maneira que vocês acharem, julgarem mais fácil de entrar em contato, pode mandar todas as dúvidas da disciplina que a gente conversa, tenta explicar da melhor forma possível, tá ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Agradeço muito aí a atenção de vocês estarem acompanhando a nossa aula. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês, dependendo do horário que vocês estão vendo. Então, se cuidem, tá? Continuem aí fazendo ainda não estamos, né, certamente de quarentena, mas estamos nos precavendo de contato social, o mínimo possível, né? Evitar contatos com as pessoas, contatos com maçanetas, corrimão, sempre tá lavando bastante a mão com água e sabão. Se não tiver água e sabão por perto, passa o álcool e gel. Vamos nos cuidar que em breve, né, se Deus quiser, estaremos juntos novamente em sala de aula. Forte abraço para vocês e até mais. Tchau!